são profissionais da saúde, até porque é algo que foi desenvolvido com esse propósito, com esse objetivo, de simplificar o acesso às técnicas da fotobiomodelação, da medicina regenerativa, das células estaminais, para que qualquer pessoa, independente de ter ou não formação técnica na área de saúde, possa usufruir dos benefícios. Então, eu entendo que, né, eu particularmente tive essa oportunidade, né, de ter essa base, dessa bagagem teórica que foi muito de encontro quando eu tive acesso pela primeira vez às informações sobre o método de promoção da saúde. Eu nem falo que é um tratamento, né, Bruno? Porque vai muito além. Né? Tratamento nós dizemos quando as pessoas estão doentes, e X39 não é algo exclusivo para pessoas que têm doenças, né? Pelo contrário, o objetivo dele é justamente de promover a recuperação. E eu estava hoje ainda um pouco mais cedo a ler alguns trabalhos e artigos científicos, né? Vou tentar compartilhar algum deles aqui com vocês hoje, justamente desse mecanismo que ele permite, né, de estimular a produção do próprio organismo de substâncias que são capazes de promover a saúde, de restaurar o equilíbrio do organismo e, assim, evitar que essas doenças até mesmo surjam. Então, eu acho que, né, todos vocês que estão aqui hoje vão poder tirar suas dúvidas, enviar suas perguntas, né? Alguns já enviaram aí nos grupos ao longo da semana, né? Nós vamos poder ter essa oportunidade de esclarecer, né, como é que isso funciona, como é que essa tecnologia age no corpo humano. E eu vou fazer o seguinte, Bruno, enquanto eu preparo aqui alguns artigos para a gente poder conversar, Eu compartilho aqui. faz uma apresentação breve da empresa, se Faço sim, possível, né? Fala um senhora. pouquinho. Faço sim, senhora. Então, vou aqui buscar então o meu PowerPoint. Antes de mais, quero agradecer, acho que não agradeci a todos os presentes aqui. Não sei se ontem algum dos que estão aqui estiveram no seminário do Ryan Barson ontem. Acho que foi um evento extraordinário. Acho não, eu tinha certeza que foi um evento extraordinário. E se estiveram lá, metam aí no chat, sim, olha, boa, eu estive, fantástico. Ana Cordeiro, boa. Um, Foi mesmo muito bom. Conseguimos ter a oportunidade de realmente ter ali uma pessoa que nos ajudou imenso a perceber um bocadinho mais a parte corporativa, não é? E então, ok, eu vou aqui partilhar então. Se isto deixar aqui para lá então. Estão a ver a minha tela? Sim, perfeito. Boa, maravilha. Então, a primeira pergunta é se todos vocês estão usando pets, né? Porque eu, à partida, calculo que neste dia, penso eu, que a grande maior parte das pessoas que estão aqui serão brand partners, são pessoas que querem saber mais sobre os 79, e também poderão existir aqui alguns convidados. Agora, se tiverem aqui alguns convidados, seria interessante também que pudessem manifestar e que nós possamos saber realmente se existem aqui pessoas que estão a ouvir pela primeira vez falar sobre o X39. Coloquem aí sim que sou convidado, ou ou 0, qualquer coisa que se manifestem a dizer se realmente estão cá hoje pela primeira vez, para nós também podermos direcionar um bocadinho. Ok, Natália, bem-vinda, Paulo César também, parabéns, Wanda, boa, boa. Obrigado por estarem aqui, parabéns por estarem aqui hoje também. E boa, Lia Matos também. Muito bem, então aquilo que nós vamos aqui fazer agora basicamente é apresentar, eu vou apresentar um bocadinho inicialmente o que é a tecnologia, mas depois o Otávio vai garantidamente dar aqui continuidade, mas só para terem uma ideia daquilo que nós falamos, o que é o X39. Eu quando conheci esta tecnologia, basicamente eu não tinha, basicamente não, já tinha ouvido falar de terapias, ou neste caso da preservação das células estaminais, mas não sabia sequer que havia a possibilidade de se fazer qualquer tipo de tratamento com células estaminais. E o que é certo é que no dia mais ou menos ali 21 de novembro de 2022, eu já há um ano e meio que andava com muitos desafios no que toca à parte de dores nas costas, na zona lombar, e apanhava-me também a minha perna direita,
Mais tarde vim a perceber, segundo segundo o diagnóstico do médico, que era dor ciática. Eu fazia muita coisa, fazia osteopatia, acupuntura, fazia hum, vários tipos de tratamentos, que eu fazia reiki, fiz muita coisa. Inclusive, chateava imenso a minha mãe, porque ela trabalhava no centro de saúde e estava sempre a pedir medicação, químicos, para que me aliviasse a minha dor. O que é certo é que falei que a Liliana ao telefone, por outra razão, ela acabou por partilhar isto comigo e eu, tratamento com um produto que reativa células também. Eles também não sabiam muito explicar isto, foi numa fase muito inicial. O Rui Miguel, depois é que fizemos a chamada three-way call, não é? Uma chamada entre eu, o Paulo e o Rui Miguel, os três, a conversar ao telefone. Foi igual o Rui Miguel me deu umas luzes do que é que realmente era isto. O que é certo é que eu automaticamente disse a eles que queria experimentar e no dia 9 de dezembro esta data ficou-me registada para sempre, porque eu já andava há um ano e meio a gastar em média 40 a 60 euros por semana em tratamentos e em coisas para me ajudarem. Pelo menos aliviava ali um dia ou dois, mas a dor voltava novamente. E desde o dia 9 de dezembro de 2022 que eu, felizmente, vivo sem dores, utilizando o X39. Isto é fantástico, isto fez-me perceber, uau, o que é que nós temos aqui? Realmente isto é um produto mesmo extraordinário. Na altura, comprei uma embalagem para mim e outra para a minha mãe, que ela também tinha dores muito fortes nos joelhos, já tinha alguns desafios a caminhar, e o que é certo é que ela não foi imediato. Eu tive a sorte de ser imediato. Pode não acontecer, e depois se calhar o Otávio também vai explicar que razão é que não é imediato para uns e é imediato para outros. O que é certo é que para mim foi, mas para a minha mãe, por exemplo, já demorou ali cerca de 4 a 5 dias ela começar a sentir alívio nas dores nos joelhos. Mas o que é certo é que ela também ficou sem as dores nos joelhos. Então eu pensei, uau, isto realmente é um produto totalmente diferenciado, nunca tinha ouvido falar nisto, uma coisa super nova, não é? Com algo sem químicos, sem drogas, sem ser invasivo, e o que acontece é que me tirou a dor. Então, pá, eu vou ter que partilhar isto com o maior número de pessoas possível, e foi isso que eu comecei a fazer desde dezembro de 2022, mais à série a partir de janeiro de 2023, e hoje realmente estamos muito contentes por ter abraçado este projeto, porque na realidade tem mudado não só a nossa vida, a minha mudou garantidamente a nível de qualidade de vida, mas também temos ajudado muita gente a mudar a vida, a terem mais saúde, mais qualidade e a conseguirem ter a vida que eu acho que todos nós merecemos, que é vivê-la com abundância, prosperidade e, acima de tudo, com saúde. Nós devemos usar o X39 e reativar as nossas células terminais. É simples, todos nós sabemos que começamos a partir de uma certa idade a vivenciar e a experienciar o envelhecimento, não é? E isto, quer queremos, quer não queremos, é algo que vai acontecer a todos. E a nossa população está cada vez mais envelhecida, porque há cada vez menos nascimentos. E o que acontece é que a partir dos 35 anos ficamos com mais ou menos cerca de 35, com 50%, peço desculpa, estava a ler 35, com 50% das nossas células ativas, e a partir dos 60, então, realmente aí a nossa experiência de envelhecimento é muito maior, porque ficamos com 7 a 9% dessas mesmas células ativas. Pá, e não é normal que nós vamos começar a sentir realmente desafios, como a pele mais enrugada, mais seca, cansarmos mais quando subimos umas escadas, começarmos a ter mais desafios a nível da área de saúde, começam a aparecer aqueles desafios que nós achamos que não vão ter solução, e o que é certo é que o X39, ao ter este efeito em nós, pode na realidade ajudar-nos nesse sentido. Esta parte aqui, eu gostava que fosse o Otávio a partilhar, até porque depois também temos aqui um vídeo que é dele com uma paciente dele. Eu gostava, Otávio, que se fosse tu a explicar como é que funciona na realidade esta tecnologia, e como é que ela funciona em nós. Muito bom, muito bom. Então, todos nós sabemos que o corpo humano ele possui células, né? Essas células são as unidades funcionais do nosso corpo, tem capacidade de metabolizar nutrientes, tem capacidade de gerar energia, tem capacidade de se reproduzir e tem capacidade de ativar outras células do nosso corpo. Então, existe um grupo especial de células a qual nós nos formamos a partir delas. São chamadas células madres em espanhol, células estaminais em português de Portugal, ou células tronco aqui no Brasil. Em inglês encontramos a literatura como stem cells, certo? Essas células nada mais são do que as células que possuem a capacidade de se diferenciar em outros tipos de células e que também possuem a capacidade de se reproduzir, formando assim novos órgãos, novos tecidos, que são responsáveis então pela manutenção da vida. Todos nós um dia tivemos a capacidade máxima de regeneração quando nós somos crianças, recém-nascidos, nós temos uma capacidade altíssima
de regenerar lesões, e à medida que nós vamos envelhecendo, essa capacidade vai progressivamente reduzindo. Isso se deve muito ao fato de que a quantidade de células estaminais, ou de células-tronco, de células-madres, que possuímos no nosso corpo, vai reduzindo ao longo dos anos. De maneira que, ao chegarmos na velhice, na idade mais madura, essa população de células-tronco ela vai tendendo a se exterminar, se finalizar e não termos mais a capacidade regenerativa. A regeneração dos órgãos, tecidos e de células dependem de substâncias chamadas fatores de crescimento. E as células que mais possuem fatores de crescimento dentro do nosso corpo são justamente essas células estaminais. Veja bem, alguns trabalhos científicos foram feitos ao longo aí dos últimos 20, 30 anos que demonstraram que a reativação das células estaminais é capaz de restaurar essa capacidade que nós perdemos à medida que envelhecemos. Sendo assim, seria mais fácil para pessoas que têm células estaminais em maior quantidade restaurar lesões, reparar tecidos danificados, tratar lesões de órgãos e doenças até mesmo degenerativas, como nós sabemos que ocorrem com o sistema nervoso, com a pele, com os músculos, com os ossos, com as próprias articulações. Bom, diante disso, diversos trabalhos foram feitos e foram, então, identificadas algumas substâncias que são capazes de ativar ou de inativar essas células estaminais, entre as quais uma delas é um peptídeo de cobre, a qual eu vou falar daqui a pouco para vocês. Eu estou com alguns artigos científicos já aqui destacados para que nós possamos entender esse mecanismo, mas que à medida que esse peptídeo de cobre ele é restaurado no nosso corpo, nós aumentamos a capacidade de sinalizar para essas células estaminais ou de até mesmo ativar células estaminais que estão adormecidas. Dessa forma, nós possuímos a capacidade de recuperar essa habilidade, essa possibilidade de regeneração dos nossos órgãos, células e tecidos. Bom, veja bem, isso a princípio pode parecer algo de tecnologia de ficção científica ou de um filme, né, de futurismo, mas não, isso é verdade, isso já existe, né? E isso é feito através de uma tecnologia chamada infravermelho, que é a fotobiomodulação. Eu, nos últimos 10 anos, comecei a estudar sobre essa fotobiomodulação, né? E nós identificamos que o corpo humano ele é capaz de emitir ondas de infravermelho. Esse infravermelho que nós emitimos, ele pode ser captado através de câmeras especiais, como uma câmera como essa aqui, que eu tenho aqui nas minhas mãos. Elas é uma versão simplificada daquelas câmeras que identificam calor, que vemos aí em aeroportos, câmeras de segurança, né? Durante a pandemia, nós vimos bastante isso aí. Aquela câmera que o Bruno colocou ali no vídeo, né? Ali eu vou demonstrar para vocês, é uma senhora que tinha já uma dor há mais de 10 anos, né? Já tinha feito diversos tratamentos, aplicações, infiltrações na coluna, né? E já estava até pensando aí em cirurgia para poder aliviar. E ela tinha ali aquele ponto branco que nós vemos ali na câmera, é um ponto justamente onde tem ali uma maior emissão de infravermelho. E esse infravermelho, então, pode ser identificado como local de maior inflamação no corpo. Quanto mais quente um local está, maior é a quantidade de infravermelho que ele é capaz de emitir. E nessa paciente, especificamente, tinha ali alguns pontos, eu fiz ali uma marcação e eu apresentei para ela ali uma possibilidade de fazermos um teste, né, com esse dispositivo que nós temos acesso aí, que são justamente os PETs, né, os adesivos, que são capazes de refletir esse infravermelho para o corpo, estimulando aí a produção de células estaminais, né, a produção de fatores anti-inflamatórios, que eu vou mostrar para vocês aqui depois na literatura, mas ali é um ponto que ela sentia bastante dor, né? A gente está sem o áudio aqui, mas ela, quando apertava ali, ela queixava-se de bastante dor. Pode passar passar um pouquinho para frente. E à medida que... Vamos ver se ele tem um áudio. Pode... Acho que o vídeo vai mostrar por si, né? Eu desligo a câmera. E aí a gente vê, então, ela estava reclamando ali, falando que aquele era o ponto que sentia muita dor. E ali eu pego, então, né, essa tecnologia e faço a aplicação ali no ponto onde estava marcado, justamente ali com a câmera. E
ela fala que a dor irradia, né, no território ali da costela, né? E aí nós colocamos ali um adesivo, que é um adesivo capaz de refletir esse infravermelho de volta para o corpo. E existem diversos dispositivos, né, que são capazes de emitir infravermelho, como laser, como LED, né? Ou seja, existem máquinas que hoje são usadas em clínicas de fisioterapia, em ginásios de desporto, em clubes de futebol profissional, seleções olímpicas, que fazem justamente a emissão desse infravermelho em locais que estão com lesões, tendinites, inflamações, bursites, artrites e diversas outras doenças que são responsáveis aí pelas dores crônicas, né? Ou seja, e aí essa paciente, quando nós fizemos aí a aplicação, ela já falava então que a dor tinha reduzido praticamente de imediato, né? Mostrando aí a eficácia, né, dessa tecnologia. Pode passar o seguinte para a gente, Bruno? Deixa eu ver aqui. Então, isso é a explicação. Como é que isso funciona, né? Como é que isso tem efeito no corpo? Esse dispositivo, né, que é o X39, que é um adesivo, ele é feito de nanocristais orgânicos. Eu fiz, inclusive, alguns testes em laboratório, né, numa universidade aqui no Brasil, para poder identificar se havia ali alguma substância química. Na verdade, são substâncias orgânicas mesmo, são compostas de carbono, hidrogênio e oxigênio, organizados de maneira a refletir esse infravermelho. E ao refletir o infravermelho, o que os trabalhos mostraram é que foi aumentado um peptídeo, que é formado de glicina, histidina e lisina, e essa sigla é GHK, ligado no átomo de cobre, que é um metal. Então, nós chamamos, quando temos 3 aminoácidos, nós chamamos isso de tripeptídeo, porque é um peptídeo formado de 3 aminoácidos, né? E eles são, então, capazes de restaurar essas células estaminais do corpo, de forma que nenhuma substância é transmitida para o corpo, mas apenas um método físico. Ô Bruno, deixa eu compartilhar aqui uma janela minha, que eu acho que é Estás à interessante. vontade. Deixa Já eu te dei acesso. roubar aqui a tela um minutinho só, tá? Então, aqui eu separei aqui alguns artigos científicos, tá? Esse aqui é um trabalho publicado em 2014, que mostra o peptídeo cobre, que é o GHK, e DNA, né? Ou seja, resetando o genoma para a saúde. Então, a conclusão é um trabalho de genética, né, que faz análise de uma série de genes relacionados ao corpo, e quando nós estamos na presença, né, desse peptídeo, o que acontece aqui que o trabalho demonstrou, pegando aqui em resumo, é que esse tripeptídeo ele tem um efeito sobre os genes do nosso corpo, ou seja, sobre o DNA, sobre o nosso código genético, que suprime a síntese do fibrinogênio, que é responsável aí pela produção de coágulos, né, inflamação. Ele também vai agir sobre o sistema da insulina e dos fatores de crescimento, ativando os genes que aumentam o proteassomo da ubiquitina. A ubiquitina, na verdade, é uma substância que ela age no nosso corpo, ajudando na reparação do DNA, né? Tendo aí um efeito antioxidante e de restauração de saúde através da superfamília TGF-beta, que é fator de transformação do crescimento. Isso aqui é o que faz com que a cartilagem seja restaurada, com que os músculos possam ser restaurados. Então, esse aqui é um artigo científico muito interessante. Eu tenho alguns outros aqui, né? Esse daqui, por exemplo, é um artigo de uma revista que mostra, né, essa que é a estrutura molecular desse peptídeo, e esse trabalho aqui ele foi feito para identificar a ação desse tripeptídeo cobre na prevenção do estresse oxidativo na pele e regulando a expressão dos genes antioxidantes, ou seja, ele age de forma a diminuir os fatores oxidantes, ou seja, os radicais livres do nosso corpo, e agindo nas células mesenquimais, que são nada mais do que as células estaminais, é o mesmo nome, né? Então, aqui nós temos um outro mecanismo. Esse outro trabalho científico aqui também é um trabalho publicado aqui esse ano, né, que 2024, é um trabalho bem recente, que ele fez a avaliação do mecanismo de ação da acupuntura. Então, uma coisa muito interessante, porque os pontos em que
adesivos eles são utilizados, eles são pontos que também podem ser usados com acupuntura. Só que nós sabemos que a utilização de agulha muitas vezes gera um certo desconforto, uma dor na aplicação, uma certa fobia de alguns pacientes. Existe uma técnica específica da acupuntura, na verdade, que nós usamos hoje, que é chamada de laser puntura, que nada mais é do que estimular esses pontos de acupuntura através de um mecanismo de infravermelho com laser, né? E o que esse trabalho mostrou, que eu achei muito interessante, é que em pessoas que foram submetidas à acupuntura, foi identificada que o mecanismo que a agulha age no corpo através dessas microlesões é justamente de aumentar a produção desse tripeptídeo de cobre. Então, a agulha, quando aplicada, ela tem o mesmo efeito do adesivo. Só que o adesivo não traumatiza o tecido, não dá hematoma, não gera dor na aplicação, né? E esse mecanismo ele é capaz de estimular a produção dos fatores de crescimento, que são justamente substâncias produzidas pelas células estaminais, né? Esse aqui também é um artigo de revisão que mostra a regeneração da pele através desse peptídeo, desse tripeptídeo, né? Então, ele tem um efeito terapêutico na pele e interessante, Bruno, porque a gente sempre vê pessoas falando que o X39 é capaz de ativar mais de 4.000 genes, né? Eu acho que ninguém nunca tinha mostrado aqui nas nossas reuniões nenhum trabalho científico que mostrasse essa evidência que nós vemos, né? Está muito claro aqui na conclusão do trabalho que esse peptídeo de cobre, né, o tripeptídeo, ele é capaz de regular justamente 4.000 genes, essencialmente aqueles que restauram o DNA a um estado saudável. Então, aqui é uma das evidências que nós temos, um trabalho científico publicado, né, de revisão, mostrando justamente, né, do Laurent Picard, que foi a pessoa que descreveu esse tripeptídeo de cobre, né? Eu tenho um livro desse autor, né, que é, então, um livro que fala sobre os principais efeitos. É muito usado na dermatologia, na estética. Esse aqui também é um trabalho interessante, né, que fala que esses efeitos do peptídeo de cobre, né, foi encontrado efeitos de diminuição da atividade cancerígena, diminuição de atividade inflamatória, proteção do pulmão, restauração de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a fibrose pulmonar, né, supressão de moléculas que aceleram as doenças e o envelhecimento, como o NF-κB, além de fatores relacionados à ansiedade, dor e reparação do DNA. Tá? Enfim, tem vários outros trabalhos na literatura, né? Eu poderia aqui ficar citando aí vários artigos científicos, mas o mais interessante é que realmente eu posso falar um pouco sobre a minha experiência pessoal, né? Então, eu tenho alguns meses aí que eu tenho experimentado em mim mesmo, em alguns pacientes que tiveram acesso a esse dispositivo, né, em outros países, né? Lembrando que ele já está disponível em mais de 80 países do mundo, né? E nós temos aí diversas evidências na literatura da eficácia dessa tecnologia e do mecanismo, né, Bruno? Se puder voltar a apresentação lá para a gente, por favor. Então, quando nós temos essa ativação das células estaminais, né, pode passar o seguinte aí. O que acontece, né? Então, esse peptídeo ele vai ativar os genes antioxidantes, né? Aumento da glutationa, que é uma substância antioxidante, aqueles 4.000 genes lá que eu mostrei para vocês, o artigo científico, né? Ou seja, existe um mecanismo genético, né? Que esse peptídeo de cobre é capaz de ativar genes que tornam o corpo mais saudável, e com isso ele consegue evitar a ação dos radicais livres. E o que os radicais livres fazem no nosso corpo? Eles roubam a nossa energia. Né? Nós temos uma parte do nosso corpo chamada de mitocôndria. E a mitocôndria é justamente a parte responsável pela produção de energia para o cérebro funcionar, para o coração funcionar, para a pele se regenerar. Então, quando nós temos a disponibilidade desse aumento na produção endógena, ou seja, o nosso próprio corpo é capaz de produzir esse peptídeo, então nós vamos ter aí uma diminuição da inflamação, uma aceleração do processo cicatricial, né, um aumento da produção de colágeno, um aumento da quantidade de energia no nosso corpo, diminuição de fadiga, algumas pessoas relatam. E temos diversos relatos, depoimentos aí, né, Bruno, de pessoas que ao longo da utilização nos referem, né, melhoria das dores, né, melhoria
da qualidade do cabelo, da qualidade da pele, melhoria da clareza mental, diminuição do cansaço físico e mental. Então, essas atividades, inclusive, tem trabalhos aí, tem um trabalho interessante, né, que fala que com 6 meses da utilização, a parede dos vasos sanguíneos dessas pessoas teve uma diminuição da espessura da parede, que é um dos sintomas do envelhecimento. Então, por esse motivo, quando se fala a respeito da saúde cardiovascular, existiria aí, em tese, de acordo com esses trabalhos, uma reversão dos efeitos do envelhecimento, né? Pode passar o próximo aí. Então, como que ele é utilizado, né? É um dispositivo, né? Eu estou com o meu aqui na C7, deixa eu ver, tá mais ou menos na hora de tirar. Vou tirar o meu aqui. A gente pode aplicar esse dispositivo, né? Que nada mais é do que um adesivo que é colocado, né? Pode ser usado aqui na região do pescoço ou na região do umbigo. E esse dispositivo ele fica ali durante 12 horas, né? É interessante, Bruno, porque a gente também fez um trabalho científico recente, né? Um estudo aqui com os adesivos, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, que eu achei muito interessante. Nós levamos os adesivos até um microscópio, sabe? Deixa eu compartilhar a tela aqui, que nem todo mundo já viu essa imagem. Então, aqui nós temos, né, um PET, que é um adesivo do lado esquerdo, recém-saído da embalagem, no qual nós vemos as fibras como se fosse um cinto, né, uma tira que é mais grossa, e do lado direito, ele depois do uso, igual quando eu tirei ele aqui agora. Nós vemos que as fibras ficaram mais finas. Isso ocorre porque após 12 horas existe aí uma utilização desses nanocristais que estão impregnados nas fibras da celulose, que é a camada interna, né? Ou seja, isso não entra em contato com a pele, né? Não existe nenhum tipo de substância no adesivo que vá ser transferida através da aplicação dele para dentro do nosso corpo. Nada mais é do que o efeito da modulação da luz que o nosso próprio corpo emite, que vai ser então devolvida para esse ponto para restaurar aí a capacidade da produção desse peptídeo de cobre. Basicamente parece que tinha uma cinta cheia de energia, essa energia vai para dentro do nosso corpo e ela depois fica fininha. Exatamente. Não É é como nada se disso, né? fosse, Mas pronto. Mas é como engraçado, se fosse realmente, uma muito pilha, né? Como se fosse uma bateria, né? Que vai sendo mesmo, gasta, né? muito interessante, Otávio. Fantástico. Obrigado. Obrigado por esta partilha. Vou voltar a partilhar aqui a tela novamente. Fantástico mesmo. Bom, então é Ah, assim, né? Ou seja, agora é temos importante beber aqui. bastante água, né, Bruno? Ah, sim, sim. Aqui esta parte. Beber muita água é muito A importante. hidratação é importante para que isso possa ser distribuído ao longo do corpo todo, né? Através da corrente sanguínea. Então, a hidratação é muito importante, né? E eu acho que basicamente o que eu tinha falado da tecnologia era isso, né? E agora vamos só partilhar aqui dois testemunhos, pelo menos um eu sei que está aqui, que é o Manuel Conceição, que eu estou a vê-lo. Isto é importante, esta advertência, que as pessoas tenham o conhecimento que tudo aquilo que nós falamos não se destina a diagnosticar, nem tratar, nem curar qualquer doença, e a Lifewave não é responsável por qualquer um destes testemunhos, ok? Isto são experiências que nós fazemos, resultados pessoais que temos, e ao utilizar os produtos da Lifewave, nós somos a prova viva do resultado desses mesmos resultados. Então, eu aqui gostava de convidar o Manuel Conceição. Ele está aqui, Manuel. Se puderes abrir o teu micro, por favor, e partilhares connosco. Eu vou partilhar as fotografias do caso do Manuel, que o Rui Miguel enviou para mim. Não sei se consegues abrir. Já abriu. Abriu. Boa, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Boa doutor noite. Otávio. Boa noite, boa noite. Manuel, conta-nos nós então. Eu vou partilhar aqui estas fotos. Partilha lá connosco o que é. Ui, espera aí. Onde é que elas estão? Opa, espera aí que eu tinha este aqui. Vamos ver que isto. Tem isso que eu não gravei isso e aquilo acabou por apagar. Mas eu tenho onde ir buscá-las, não há problema. Não, estão aqui, sim, senhor. Ok. Então, Manuel, fala-nos um pouco sobre
aconteceu, como é que foi esta recuperação fantástica ao utilizares o X39? Partilha, por favor. Boa noite. Quem não me conhece, eu chamo Manuel Conceição. Eu, neste momento, estou aqui no Luxemburgo, moro aqui já há 21 anos, né? E tenho 65 anos. Como é 66, a minha esposa está a confirmar, eu já estou a tirar só umas, afinal é 66. Eu peço desculpa a todos. Como sabem, esse produto que eu vou dar esse testemunho é como eu digo, é um grande prazer e uma grande alegria de partilhar com todos aí esse momento, tá? É o seguinte, eu como tive uma queda que eu caí, né, de um degrau, bati com o ombro, esse ombro direito, bati no chão e parti o osso e a tendão, como se diz os médicos, né? A tendão também partiu. E fiquei durante os 4 semanas a tentar a ver se não fazia operação. Chegou um dia que o médico disse-me assim, disse, Manela, você tem que ser operado, porque além do osso estar partido, o tendão também está partido. O osso rachou, não é partido, rachou mesmo. O tendão também está partido, você tem que ser operado, senão você vai ficar aleijado para o resto da vida. Ele disse, está bem, senhor doutor, pronto, para não ficar aleijado, eu aceitei fazer a operação. Como eu estava falando no início, né? Quando eu caí, eu já estava a usar o X39, praticamente não senti dores nenhum, inchou o braço um bocadinho, claro, né? Todo mundo sabe quando há uma inflamação e enche, né? A pele ou o corpo fica inchado, né? Inchou, mas no dia seguinte que eu vim do médico, o médico fez raio-x, fez tudo. No dia seguinte o braço já estava quase normal, né? Já não tinha inchaço nenhum. Teve que ir para o doutor e fazer a operação. Olha, foi a melhor coisa que me tem acontecido até hoje, é usar o X39. Porque é apenas que não tem aí as fotos para mostrar, que eu mandei para o Rui tudo, para explicar as datas, tudo. Aliás, quem sabe da nossa live daqui de Luxemburgo, na gravação do Márcio Costa, do Márcio Castro, tem lá o testemunho também. Manuel, estas foram as fotografias que o Rui me enviou. Não está a aparecer fotografias. Não apareceu fotografias aí? Não está a aparecer. Não estou a ver. Não estou a ver fotografia, não. Está aí a tela com um QR Code. Então espera aí. Então espera aí que já estou a perceber o que é que está a passar. Eu aqui com as fotografias colocadas a pensar que estava a mostrar. A falar, não conseguia explicar bem, né? Ainda bem, Manuel, obrigado. Já vou Acontece, são essas coisas de... Estão em cima dessas que mostrou agora. São essas. É isso mesmo. É isso. Portanto, como vê, o primeiro onde é que está com esse pano aí é o segundo. Aliás, é o primeiro dia que eu fui fazer o penso. É o primeiro dia depois da operação. Foram fazer o penso para ver como é que estava, que eu tinha que se fazer o penso antes de sair do hospital, né? Esse é o primeiro. Depois tem o segundo. E tem o terceiro e o quarto, que é o último, que eu estou agora. Como vê, o braço... O meu médico disse que durante 3 meses eu não podia fazer essa posição que eu estou a fazer, mexer o braço, mexer nada. Olha, foi maravilha mesmo. O doutor Otávio está aí, pode ajudar a explicar, porque para fazer isso, durante 3 meses eu não podia fazer isso, como o meu médico disse, né? Mas graças a Deus, olha, como é que eu já estou a fazer o braço, mexer tudo. Graças a Deus e graças ao X39. Graças ao X39 também, obrigado. Obrigado, Manuel, obrigado. Eu penso que também temos aqui outro testemunho que é da Odete Moreira. Odete, não sei se estás presente. Estou. Estás? Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem, Odete? Olha, Tudo. obrigado antes de mais pela Boa noite a partilha. todos.
Boa noite. Vou Obrigada. partilhar aqui as Obrigada. fotografias. É da tua mãe, não é? Essa é da minha mãe. Da minha mãe Ok, tenho boa. 2 testemunhos. Ok. Neste caso, vou falar deste caso que é mais recente. Isto foi um acidente que aconteceu em maio, portanto, caiu-lhe uma bilha de gás para cima da perna e arrancou-lhe totalmente a pele da canela. Essa foto eu não tenho. Começou aqui um processo muito complicado. Os enfermeiros e o médico franziram o nariz, não é? Porque a pele ter saído completamente numa senhora com quase 90 anos e com debilidade ia ser complicado. Então disseram menos de 6 meses para cicatrizar, já é bom, mas pode acontecer termos que continuar a fazer penso até o resto da vida. Ela já estava a usar o X39 por causa do outro problema que ela tinha, e então continuámos com o X39. Dá para ver ali o PETS ali mais próximo da ferida. Como veem, a perna estava toda ela num grande hematoma, portanto o traumatismo não foi só sair a pele, portanto fez um traumatismo enorme. E depois adicionamos a carnosina. Sim. E então depois isto foi melhorias a olhos vistos. Neste momento, portanto, esta é a foto da direita, a terceira é a última dela, e é passado mais ou menos 2 meses, mas de qualquer modo, neste momento ela já não tem penso, já não tem nada disto, cicatrizou por completo. Fantástico, brutal. Isto realmente Fantástico, brutal mesmo. é muito impressionante, não é? Porque com a idade dela é muito difícil este tipo de cicatrização. Sim, sim. Eu lembro, a minha mãe Sim, já trabalhou no viste. centro de saúde e ela contava-me histórias de pessoas que, pá, com feridas abertas que duram anos. Não conseguiam E isto fechar foi, aquilo, era horrível. esta lesão foi exatamente em cima de uma úlcera que ela tinha tido há uns anos, aí há uns 20 anos. Portanto, já numa zona muito frágil. A pele dela, neste momento, teve que ter muito cuidado com os adesivos que vêm atrás, a pele está muito sensível. Isto foi um traumatismo muito grande, estás a ver, uma pele fininha, leva com uma bilha de gás, arranca a pele por completo. Não houve aqui, a pele teve que renascer, porque não havia nada para restaurar. Teve que ver nova pele. E pronto, eles próprios ficaram de boca aberta como é que isto aconteceu, porque não estavam à espera. E é de ficar. Pronto, em relação à minha mãe, há uma outra situação. Minha mãe é doente oncológica, foi operada há 4 anos a um cancro de pâncreas, está cá, portanto, o pâncreas nem sempre mata. Há um grande preconceito sobre isso, mas não, no caso dela, felizmente, foi operada, mas ficou com algumas sequelas, nomeadamente a nível de uma infecção quase permanente na língua, que impedia que ela se pudesse alimentar minimamente. Chegou aos 38 quilos. Bom. E então, como eu já tinha experimentado em mim o X39, que tenho fibromialgia e tive resultados excelentes, eu disse à minha mãe, olha, eu acho que de facto tu podes experimentar isto. Expliquei-lhe quais são os benefícios que ela poderia ter, e posso dizer que isto foi imediatamente, assim que ela começou a usar, começou a ter apetite, que não tinha, a língua foi cicatrizando aos poucos, aumentou de peso, aumentou 4 quilos, que é excelente para ela, não é? Ganhou outra vitalidade. Depois houve um dia que ela me disse, olha, isto é estranho, porque eu hoje tenho uma clareza mental muito diferente. Eu disse, pois é que isso também ajuda na clareza mental. E Opa, pronto, tão ela já bom. está a usar 5 meses, já está no 5º mês. Fomos à consulta, que o Rui Miguel até dizia que também queria ir a essa consulta, na quarta-feira, e o cirurgião ficou boquiaberto porque os resultados a nível de análises estão excelentes, são os melhores nestes 4 anos. É pá, fantástico, tão bom, pá, parabéns. Não, Ainda ela bem. tinha déficits de vitamina D, de fósforo, de potássio, de magnésio. Neste momento não tem nada disso, está tudo ok. Fantástico, muito bom. Acho que é E sim uma obrigado, coisa olha, fantástica. obrigado Nada, mesmo pela obrigada também. partilha, pelo testemunho fantástico. É isto realmente que Sim, me arrepia
quando nós temos a oportunidade de conhecer estes testemunhos tão fantásticos, porque realmente isto é mesmo dar qualidade de vida às pessoas. Hoje em dia a mãe da Odete Claro, vive com muito mais qualidade, não é? E isto exatamente, é exatamente. extraordinário. Obrigado, Tá bem. Manuel, obrado, Odete, mais uma vez. Boa Obrigado pelos noite, vossos obrigada. testemunhos, obrigado. Mesmo, muito Obrigada, obrigado. obrigada. Bem, eu se calhar agora, Otávio, o que eu iria sugerir era houvesse aqui umas perguntas e respostas, se calhar temos aqui tempo, ainda temos aqui cerca de mais ou menos 20 minutos, não sei se estás aberto a isso. Eh, também o horário aí também é um bocadinho diferente, não é? Estamos aqui, estás com mais 5 horas de diferença? Vamos lá, né? Aproveitar Vamos? aqui o tempo, Pronto, né? vamos aqui então colocar, se alguém quiser colocar, peço que meta aqui a mão no ar, ou então coloca a Só pergunta fazer no um chat. disclosure aqui, né, Bruno? Lembrando que isso aqui não é uma consulta, né, gente? Não, Não não, não, podemos. não, não, não é consulta Então, sobre estamos a falar sobre o X39. O que é importante aqui nós tirarmos dúvidas é algum tipo de funcionalidade, o que é que nós podemos beneficiar com a utilização dele, é desse género, ok? Não é fazer disto um consultório, não queremos isso, ok? Porque nós não só não o podemos fazer, como também é difícil nós podermos ajudar alguém nesse sentido, sem ser presencialmente e com algum tipo, se calhar, de análises clínicas e por aí fora. Por isso, o que é importante é que vocês aproveitem realmente nós estarmos aqui, em especial o Dr. Otávio Mel, em tirarem dúvidas sobre o X39, ok? Sobre o X39 e não, neste caso, sobre qualquer tipo de desafio que vocês tenham na área da saúde. Porque, como eu disse há pouco, na advertência, os testemunhos são o resultado que nós temos pessoais com a utilização do X39. E é importante que nós o utilizemos para ter esses mesmos resultados. Não estarmos a questionar se para esta doença ou para aquela doença, ou como é que funciona, porque o X39 pode ser usado em todas as situações, exceto 3. Por isso não há aqui também muitas perguntas que se possam fazer relativamente à utilização do X39. E essas 3 situações, não sei se queres partilhar, Otávio. Bom, vamos lá. Estou perguntando aqui. Dor no músculo trigêmeo. Pessoa idosa, que pode fazer para aliviar a dor? Grata, Karina da Suíça. Então, vamos lá. Karina, primeiro ponto é definirmos aí qual é a causa da dor, né? Se é uma dor por fadiga, por sobrecarga, por ruptura, por atividade física, por fraqueza, certo? Ou seja, nós temos pessoas que utilizaram os adesivos aí com dores musculares e tiveram respostas impressionantes, certo? Pode-se fazer o teste? Pode. Mal não vai fazer algum, pelo contrário, se tiver alguma lesão muscular, ele pode até mesmo auxiliar, né, dar um suporte para que o corpo consiga reparar essa lesão com um pouco mais de facilidade, tá? Diagnosticado com espondiloartrite axial, dores nas pés, mãos, como se podia usar o X39? É Zahara que está perguntando. Zahara, então, espondiloartrite, o primeiro ponto que nós temos que entender é o seguinte, qual é a causa da espondiloartrite? Tem várias possíveis causas, diabetes, deficiências hormonais, deficiências nutricionais, alimentação inadequada, sedentarismo, sobrepeso, hipotireoidismo, poderia citar aqui talvez centenas de possíveis causas, né? O que pode-se usar o X39 como um método auxiliar para aliviar, para ajudar no alívio de sintomas, é uma possibilidade, né? Se não é uma prescrição, né? Se não é uma recomendação médica, é uma possibilidade, pode sim ser utilizado, certo? Mas se você não reverter a causa do que está levando à espondiloartrite, né, provavelmente vai chegar algum momento em que o dispositivo não vai sozinho dar conta de aliviar os sintomas mais. Né? Não adianta, eu vejo algumas pessoas aí que utilizam os métodos junto com os hábitos de vida saudáveis, né? Não faz muito sentido consumir excesso de açúcar, consumir excesso de alimentos industrializados, certo? Ou seja, tudo isso pode contribuir para a espondiloartrite. Então, dentro da necessidade de prática de atividade física, de hidratação, de um sono de qualidade, tudo isso pode auxiliar no alívio das dores da espondiloartrite, certo? Karina pergunta, dormência no dedo mindinho do pé com dor no calcanhar, mulher de 58 anos, está fazendo X39 no pé há um mês. O que pode fazer para aliviar a dor? Karina, tem que identificar, isso pode ser um problema no nervo ciático, pode ser uma hérnia de disco,
né? Tem que saber qual que é o peso corporal dessa pessoa, saber qual que é o percentual de gordura, qual é a massa muscular dela, qual que é o grau de atividade física que ela está fazendo, né? Pode-se fazer muita coisa. Mais uma vez, né? Não tem como eu te dar uma prescrição sem conhecer o caso clínico em detalhes, né? Assim, Otávio, pode-se, eu acho né? que é importante as pessoas perceberem que eu lembro-me, e gosto muito, desculpa estar a interromper, eu gosto muito daquela analogia que o Dr. Paulo Pereira faz, que o facto de estar a usar um mês não quer dizer que essa dormência tenha que desaparecer já, ao fim do mês, não é? Porque aquilo que o nosso corpo vai reagir relativamente à utilização do X39 tem a ver muito com a nossa necessidade interna. O Dr. Paulo Pereira dá muitas vezes o exemplo do quartel de bombeiros, em que nós temos os bombeiros, eles têm vários carros para auxiliar em várias situações, não é? As células staminais vão funcionar da mesma maneira. Se o facto de elas ainda não terem atuado nesse ponto, é sinal que elas estão a atuar noutro ponto que, primeiramente, faz sentido para elas atuarem. E então, isto tem muito a ver com aquilo que nós temos de necessidade internamente. Corrija-me se eu estiver a falar alguma coisa errada, Otávio. Por isso é importante Perfeito. nós percebermos que, por isso é que o Dr. David Schmidt diz, para a utilização do X39 ser um mês para cada 10 anos da nossa vida. Então, uma pessoa, por exemplo, a mãe da Odeta, a senhora deverá, o que é aconselhado é 9, pelo menos, se ela tem 90 anos, pelo menos 9 meses seguidos para realmente conseguir ter uma regeneração para ter um bom resultado com o X39. Mas há pessoas que podem ter mais cedo, há outras que podem demorar mais tempo. No meu caso, como eu falei há pouco, foi logo imediato, não é? Há pessoas que demoram mais tempo. Por isso é importante nós termos isto em mente, que tudo tem a ver com o nosso corpo. E aquilo que o Otávio estava a partilhar, o doutor Otávio, é muito importante. Tem muito a ver também com os nossos hábitos alimentares, se fazemos desporto ou se não fazemos desporto. Nós não podemos estar à espera de uma vida sedentária com 40 anos e depois de repente colocar um PETS e achar que o PETS vai fazer um milagre, vou ficar sem qualquer tipo de desafio. Não. É importante nós também mudarmos hábitos para hábitos saudáveis, que termos uma alimentação saudável, fazemos exercício físico, porque isso tudo vai ajudar no resultado que é o desejado que o X39 nos vai proporcionar. Falei bem, doutor Otávio. Mas é bem isso mesmo, né? Ou seja, as células estaminais, as células tronco, elas são células responsáveis por auxiliar o corpo na sua regeneração, né? Obviamente, né, nós temos que entender esse mecanismo, como é que elas agem, através do peptídeo de cobre, através da diminuição dos radicais livres, né, um efeito antioxidante, né? Isso tudo é importante. Agora, eu particularmente, eu procuro ser muito responsável quando eu falo sobre isso, porque nós vemos, né, tem diversos relatos aqui no próprio chat aqui de pessoas que utilizaram, que tiveram melhores, né? Alguém pergunta aqui a respeito da qualidade do sono. Eu posso falar sobre o meu sono melhorou, né? Agora, isso não é nenhuma promessa que todas as pessoas, por quê? Porque a alteração de sono pode ser uma infinidade, pode ser ansiedade, pode ser estresse, pode ser uma desbiose intestinal, pode ser uma deficiência de um nutriente, pode ser uma intoxicação, pode ser uma série de fatores, certo? Então, assim, apesar de eu ter percebido melhor na qualidade do meu sono, isso não é uma promessa que vá resolver o sono de todo mundo, né? Agora, temos muitas pessoas que têm melhora do sono, sem sombra de dúvida, e relatos temos, né, no grupo, acho que o Bruno coloca o QR Code novo aí do depoimento, Bruno, para gente, dos testemunhos, né? Que aí quem quiser ver mais testemunhos, eu sugiro que passe lá nesse grupo, que veja com seus próprios olhos aí as pessoas, o que elas dizem, né? Ontem ainda eu conversava com um colega médico ortopedista, né, que está a utilizar há cerca de 3 meses aproximadamente aí, os adesivos, e o que ele me disse de pessoas que tinham dores que não melhoravam com nada, nem mesmo com morfina, e que depois de começar a utilizar os dispositivos, as dores melhoraram, né? Então, provavelmente por quê? Porque a morfina não estava revertendo a causa da dor daquela pessoa. Provavelmente ela deveria ter algum mecanismo oxidativo, né? Algum radical livre aumentado, algum processo inflamatório crônico que a morfina não estava resolvendo. E ao usar o dispositivo, provavelmente pelo meio da fotobiomodulação, pela ativação mitocondrial, pela ativação desses genes que nós falamos aí, né, mais cedo, isso provavelmente diminuiu aquilo que causava a inflamação dessa pessoa. Bem,
se ela estava causando essa inflamação, porque ela estava a se alimentar de algo, vou pegar um exemplo aqui, um excesso de açúcar, por exemplo, e ela modifica a sua alimentação, ao mesmo tempo que ela usa os adesivos, ela pode ter, sim, uma melhora que dure para o resto da vida. Agora, existem pessoas que perguntam assim, mas quanto tempo vai durar o efeito? Dura o período de tempo que você estiver a usar, ou até que você reverta a causa base, né? Imagina uma pessoa como o caso aí do Manuel. O Manuel fez uma cirurgia, né? Ele aplicou o adesivo porque ali existia a necessidade de fazer uma cicatrização, né? Depois que está cicatrizado, ele não precisa mais usar o adesivo naquele local que já cicatrizou, certo? A gente pode extrapolar isso para outros órgãos do corpo. Podemos extrapolar isso para a pele, podemos extrapolar isso para um osso, para um músculo, para vários tecidos diferentes, né? Enquanto existe ali a agressão, a inflamação, a causa que está gerando a dor, o PET vai ter o seu objetivo. Agora, quem é que tem 100% dos hábitos saudáveis aqui nesse grupo aqui com mais de 100 pessoas? Quem é que se alimenta 100% saudável? Quem pratica atividade física regularmente? Quem tem um sono de qualidade? Quem é que se hidrata da maneira correta? Quem é que tem um bom nível de saúde física e mental? Né? Ou seja, nós temos que entender que nós estamos expostos a estresse, poluição atmosférica, radiação eletromagnética, tudo isso influencia nos nossos genes também. E, né, temos aí alguns vídeos, né, o Bruno, depois a gente pode mostrar numa reunião futura, né, Bruno, pessoas que utilizando, inclusive, o dispositivo para diminuir a influência da radiação eletromagnética sobre o corpo, né? É muito interessante a gente ver esses efeitos. Ok. Né? Estás a falar das frequências. Das frequências, sim. Do 5G. Eu fiz com a minha mãe, eu testei. Resultou. E realmente é bastante impactante. Este vídeo está no board, por isso qualquer um de vocês pode ter acesso a essa informação. Há aqui uma pergunta que eu também gostava, que eu acho que ninguém deve ficar com perguntas por responder, e aqui o Albertino Silva fez uma pergunta que é pertinente, e a maior parte das pessoas, algumas pessoas fazem esta pergunta, que é: está aprovado pela FDA? Não houve necessidade disso, Albertino, mas apesar dos outros produtos estarem, os outros produtos da Lifewave estão, o X39 não está porque não houve necessidade, mas o David Schmidt tem um vídeo a explicar exatamente isso. Eu vou procurar esse vídeo e depois, procurando, vou colocar no grupo para que vocês possam assistir a este vídeo, onde ele explica exatamente porque é que não há necessidade do X39 ter estado aprovado na FDA, está bem? Mas ele colocou, ele fez o pedido na altura, mas eles depois acabaram porque apareceu umas novas normas, leis lá nos Estados Unidos, e não foi necessário, tendo em conta o tipo de tecnologia que é e o tipo de produto que é, não há necessidade de ele ter sido registado na FDA. Continuando, há uma coisa que nós procuramos e vamos cada vez procurar mais, é realmente o foco relativamente ao produto, ao X39, e como tal nós temos vários eventos que vão estar a decorrer durante o mês de setembro, e então eu queria deixar-vos aqui a amostra desses mesmos eventos. Vamos ter o primeiro, dia 14, já no próximo fim de semana, na Madeira, onde vamos ter lá um evento onde vão poder conhecer o X39, a tecnologia, e também depois a parte do projeto em si e do plano de negócio da empresa. Vai ser no Centro da Juventude do Funchal, a apresentação da nanotecnologia do X39. Por isso, se conheceres alguém na Madeira, ou se estiveres na Madeira, aproveita e vai até ao Centro da Juventude do Funchal. Sim, também vai haver dia 21, por acaso não tenho aqui agora nesta apresentação, porque simplesmente não tenho o flyer. Depois vamos ter também dia 21, que vai ser no mesmo dia na Suíça, mas vamos ter dia 21 de setembro também cá em Portugal, em Torres Vedras. Vai ser na ACIR, na Associação do Comércio e Indústria da Região Oeste. Quem quiser também, e se conhecerem alguém da zona de Torres Vedras, de Lisboa, Caldas, Leiria, e que queiram se juntar a nós nesta apresentação do X39, serão bem-vindos, tragam convidados, é gratuito para os convidados, não pagam nada, vai ser de manhã, este por acaso vai ser de manhã, okay, vai ser das 10 até ao meio-dia e 30, vai ser uma manhã diferente para quem quer dar a conhecer o X39, e depois vamos ter também, dia 28 deste mês, um evento totalmente diferenciado. Vamos ter um evento de formação, onde vamos
ajudar quem quiser chegar a Senior Director de outubro até dezembro. Vamos criar um plano de 90 dias para ajudar quem ainda não é Senior Director. Vão estar Senior Directors executivos e a Presidential Director também. Temos aqui o Augusto Ferreira, uma pessoa com muita experiência dentro desta indústria e na área, que nos vai trazer garantidamente uma grande mais-valia e agregar muito valor. Temos também o Joaquim Brás, que é executivo, juntamente com o António Miguel e a Teresa Pires, ambos também executivos. Vou estar eu, vai estar também o Manuel Martins, que também é executivo, também já tem 30 anos desta indústria. Ele e o Augusto, penso que sejam das pessoas que têm mais tempo de experiência dentro desta indústria, são pessoas com muito valor, que nos vão ajudar certamente a aprender como é que podemos chegar mais longe dentro da LifeWave, assim como também temos os nossos Senior Directors, Rui Miguel Coelho e o Vítor Pereira. Augusto, estás aqui, queres dar uma palavrinha sobre o que é que as pessoas podem esperar de um evento destes? O que é que tu achas que nós vamos poder oferecer às pessoas para elas estarem e chegarem a Senior Director? Sim, Bruno. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, parabéns pela tua apresentação. Obrigado, Dr. Otávio, pela sua disponibilidade e pelas suas explicações extraordinárias. Isto é muito simples. As pessoas quando estão a preparar-se para a sua vida profissional e para a profissão que querem exercer, obviamente que têm que passar por um período de muita aprendizagem, de muito trabalho. Ou seja, se queremos executar uma função, temos que aprender a executá-la. Aliás, eu até arriscaria a perguntar ao Dr. Otávio quantos anos de formação é que teve que ter para exercer a sua profissão. Pode-me responder, Dr. Otávio? Augusto, eu estou com 20 anos de graduação, vou pegar mais a 6 anos de faculdade, 26 anos de estudo. Exatamente. Né? Portanto, obviamente especializações, que mestrado, toda a gente... doutorado, tudo. Mais ou menos. Exatamente. Portanto, é um caminho, é um processo, muitas vezes muito longo, bastante difícil, até chegar a uma situação em que tem a experiência e o conhecimento suficientes para poder exercer a sua profissão de uma maneira o mais eficaz possível. Felizmente, nesta atividade, todos nós podemos ter muito sucesso, independentemente da idade com que começamos, há quanto tempo é que o fazemos, se temos experiência ou não, a formação académica, não interessa absolutamente nada. É uma atividade que está aberta de modo igualitário para todas as pessoas, mas claro que é preciso aprender, é preciso aumentar as suas capacidades e há várias formas de o fazer. Podemos ler livros, podemos fazer várias coisas, mas como é óbvio, a prática é a melhor maneira de aprender. Podemos aprender também com os nossos erros, mas melhor ainda é aprender com os erros dos outros e com os sucessos dos outros. E, portanto, aquilo que eu vos posso garantir é que neste evento vão estar dos maiores líderes de Portugal nesta indústria, pessoas que já fizeram aquilo que cada pessoa tem que fazer, já chegaram às posições que cada pessoa quer chegar e, principalmente, já tiveram os resultados que querem ter também. E, por isso, nada melhor do que ouvir a sua experiência. São pessoas que têm todo o interesse e toda a disponibilidade para ajudar todas as pessoas desta equipa Portugal a terem muito sucesso e por isso vão partilhar aquilo que eles próprios fizeram para chegar aonde estão, e depois é uma questão de copiar, é uma questão de duplicar aquilo que os outros fizeram para atingir os objetivos que nós queremos. Claro que além disto tudo, que é a grande mais-valia, todos nós sabemos que estes eventos são fundamentais para que as pessoas vejam com os seus próprios olhos, sintam o ambiente, saibam o que é estar junto de pessoas que partilham o mesmo compromisso, a mesma visão, que ao fim e ao cabo é uma visão muito, muito importante, que é a de poder ajudar outras pessoas a terem mais bem-estar, mais saúde e mais qualidade de vida. Portanto, por estas razões e por muitas outras mais ainda, aquilo que eu digo é, este evento é absolutamente imperdível se queres ajudar outras pessoas
a ter mais saúde e, claro, ajudar também a teres mais saúde financeira. Portanto, junta-te a nós, todos nós estaremos lá à tua espera. É isso mesmo, obrigado, Augusto. Só partilhar aqui uma coisa que tu, certamente, com tantos anos de experiência, sabes isto melhor do que eu. Houve uma coisa que eu aprendi dentro desta indústria, foi que, ao contrário do Dr. Otávio Melo, que ele teve que estudar pelo menos durante 6 anos a investir do bolso dele para depois então começar a ganhar dinheiro, não é? Nós, nesta indústria, investimos pouquinho para começar o nosso próprio negócio e, conforme vamos aprendendo, automaticamente também vamos ganhando algum dinheiro, não é? E realmente isto é extraordinário. Respondendo aqui à pergunta desculpa, da Ana Silva, o valor vai ser 15 euros. Eu já vou depois partilhar um flyer nos grupos, vai ser 15 euros o dia todo, mas vai haver também depois, ao final do dia, uma apresentação com o Dr. Paulo Pereira do produto para convidados e é gratuito, ok? Nós depois vamos ter que fazer ali uma logística, mas depois eu vou-vos explicar mais como é que isso vai funcionar. Mas pronto, vai ser das 10 da manhã até às 17, formação pura e dura para conseguirem chegar a Senior Directors com estes líderes extraordinários com muito conhecimento e que os vão ajudar imenso. Depois vamos ter uma parte final onde vamos poder ter o Dr. Paulo Pereira a explicar o funcionamento do X39 para convidados, está bem? O almoço, se quiserem, pode ser também lá no espaço, no IPDJ, tem um valor de perto de 10 euros, não chega, e tem carne, peixe, tem vegetariano, podem esquecer. Se quiserem comer fora, também podem comer fora, não há problema nenhum. Ficam a saber que 15 euros para a formação, que eu acho que é um valor bastante aceitável, tendo em conta que é um evento dia inteiro, e o almoço também acho que é um valor bastante aceitável. Quero só salientar, e isto é muito importante, só temos 90 lugares, ok? Não há mais. A sala só vai permitir 90 lugares. E os primeiros 90 que se inscreverem vão ser os primeiros 90 que vão ter acesso a esta formação com toda esta liderança, está bem? Doutor Otávio, queres partilhar alguma informação? Queres despedir? Agradecer desde já a tua partilha, a tua disponibilidade e muito grato por estares aqui connosco. Acho que é uma honra para mim, né, por estar aqui com vocês mais uma vez. Espero em breve encontrar pessoalmente aí, né, Bruno, próximos eventos. É isso mesmo. Breve, e é sempre muito gosto, fico à disposição, né? E o recado final nós temos, né, um número grande de pessoas aqui. Fale com a pessoa que vos convidou para que estivesse aqui hoje, para saber mais informações. Se você entende que isso é algo que pode ajudar você, sua família, seus clientes, as pessoas, seus amigos, as pessoas que você gosta, não deixa passar essa oportunidade, porque para mim realmente foi transformador, foi gratificante e tem trazido transformações, acho que é a palavra, né? Parafraseando aqui o Paulo Alves. Isso está a transformar vidas. Espero que transforme a de vocês também. Obrigado e até o próximo. Obrigado também. Obrigado por estarem aqui todos e vemos nas próximas lives. Amanhã também vai haver uma live, neste caso com o Augusto Ferreira, penso que ele também vai estar presente. Estejam atentos aos grupos, eles vão partilhar os links. Se quiserem convidar também pessoas para assistirem a essa live de amanhã, estejam lá, convidem, partilhem com o maior número de pessoas. Isto é uma responsabilidade social que nós temos e devemos chegar e vamos chegar ao maior número de pessoas possível para levarmos saúde, bem-estar, seja ela física, mental ou até mesmo financeira. Tchau, tchau. Obrigado a todos, muito gosto e até à próxima.